A Bíblia Sagrada é o único livro no mundo que tem autoridade, porque ela é a palavra de Deus. Fique conosco e veremos sobre a origem da Bíblia, sua evidência e sua mensagem. Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e com muita alegria, né, professor Daniel? Com muita honra, gratidão a Deus, feliz, estamos aqui com você, iniciando mais um trimestre, pela bondade de Deus, o primeiro trimestre de 2022, onde nós vamos ter uma oportunidade ímpar, querido irmão, amigo, colega de ministério, né, professor Daniel? Você que é professor da escola bíblica também, professora, nós temos a oportunidade que Deus nos dá de nós enfatizarmos, conscientizarmos a igreja do Senhor. Nós vamos falar sobre a supremacia das Escrituras e conscientizar a igreja do Senhor a voltar para as Escrituras. Podemos conscientizar as igrejas para ser igreja nós precisamos das Escrituras. Que a mensagem da igreja é a Bíblia Sagrada. Que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, de conduta, e a Bíblia Sagrada é o único caminho e livro que tem autoridade de Deus em si, né, professor Daniel? E a revista que estamos trabalhando é a revista da Escola Bíblica Dominical, produzida pela CPAD. Então, a lição 1 deste primeiro trimestre de 2022, nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia, né, professor Daniel? E o tópico de número 1 vai falar sobre a origem e a revelação divina. Então, professor Daniel, qual a origem? A Bíblia teve origem em homens? Ou de onde veio a revelação, a inspiração desta palavra, este livro chamado Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos? Quando nós falamos de autoridade, Anderson, nós temos que ter isto muito claro, porque ela só é autoridade porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos ali a ação soberana de Deus em tudo que ele faz. E a origem da Bíblia é algo maravilhoso. Por quê? Porque esse Deus, ele não só tem autoridade, como ele se revela a nós. Se revela a nós por meio da revelação geral, da revelação especial que nós vamos destrinchar daqui a pouquinho. Então, a origem da Bíblia é o próprio Deus instrumentalizando homens e mulheres, né, para registrarem a sua soberana vontade, soberana ação, soberano poder sobre tudo que existe. Então, nós só conhecemos a Bíblia Sagrada porque o Deus da Bíblia se revelou a nós. E essa questão da origem da Bíblia é muito importante nós enfatizarmos para os alunos da escola bíblica, porque existe é muito atacado a origem da Bíblia. Porque muitos ateus, aqueles que não creem, vão dizer que a Bíblia é um livro simplesmente de inspiração humana, foram homens. Mas nós vamos ver o quê? A própria Bíblia, ela vai falar sobre a sua inspiração. Lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer: porque nunca jamais qualquer profecia, aqui ele está falando dos livros proféticos do Antigo Testamento, tem que ficar bem claro isso. Aqui Pedro está falando dos livros proféticos lá do Antigo Testamento. Nunca foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. O que Pedro está dizendo? Que tudo que está escrito nesta palavra não veio da vontade do homem, não foi o homem não foi Isaías, eu vou falar isso. Não foi Daniel, não. Mas foram homens inspirados. A vontade foi de Deus. Deus que colocou no coração desses homens para escreverem e falarem. E a prova disso, Anderson, foi que mais de 40 autores, num período de aproximadamente 1.600 anos, escreveram sem haver discordância, sem haver
incompatibilidade de pensamento ou de narrativa, tudo perfeitamente. Só um livro cuja origem divina seria capaz de fazer algo tão belo e magnífico assim. Estas evidências, né, fazem a Bíblia ser um livro divino. E lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer isso para Timóteo, dizendo que no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, o versículo 16, toda a escritura, olha o que Paulo está dizendo, todo esse livro aqui é inspirado por Deus. Essa palavra aqui no original, inspirado, que tem um sentido de saiu de dentro de Deus. Inspirado, saiu de Deus e inspirou homens. Isso que saiu do próprio Deus foi que deu inspiração, que moveu, motivou, levou. Então, cada palavra, cada vírgula que está escrito nesse livro saiu do próprio Deus. É o sopro. É o sopro de Deus. Deus saiu de dentro de Deus. Então, nós, como igreja, como cristãos, salvo em Jesus Cristo, que temos a ação do Espírito Santo, cremos totalmente, né, pastor Daniel, sem nenhuma dúvida, e para ser um cristão é necessário isso. Sem dúvida nenhuma que essa palavra ela é 100% inspirada, toda ela, como disse Paulo aqui para Timóteo, toda ela saiu de Deus, é proveniente do próprio Deus. Então, qual a origem da Bíblia? De Deus. Como disse o pastor Daniel, nós falamos que a Bíblia ela tem 40 escritores, mas um só autor, que é Deus. E esta origem da Bíblia, Anderson, nós podemos enxergar ela porque o próprio Deus se revela. E aí nós temos a revelação geral, né? E a revelação especial. A revelação geral é aquela em que nós enxergamos a ação soberana de Deus sobre tudo que existe. O próprio salmista, no Salmo 19, a partir do versículo 1, ele vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Ou seja, a própria natureza aponta para uma autoridade, para um Deus criador, que a Bíblia vai chamar lá em Gênesis capítulo 1 de no princípio criou Deus, Elohim, o Deus Todo-Poderoso, né? E a palavra criar aqui é uma palavra usada exclusivamente por Deus, porque só Deus tem a capacidade de criar e a sua criação aponta para isso. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós enxergamos a ação soberana de Deus. Já para nós deixarmos bem claro que a natureza não é Deus. Os animistas, né, Exato. eles entram nessa linha de que a natureza não é Deus. Ela revela quem é Deus, um ser poderoso e criador. O próprio Paulo diz isso em Romanos, que os homens são indesculpáveis, Sim, porque é impossível existir um universo, uma terra, ecossistemas, uma natureza tão organizada que se completa o ciclo de vida, cadeias alimentares entre animais. Essa perfeição é porque alguém organizou. Se tudo que é organizado é porque alguém organizou. Então, Paulo já vai dizer que a revelação natural, para que todos os homens vejam que existe um ser superior, organizador e mantenedor de tudo, se percebe-se isso através da natureza, né, pastor Daniel? Perfeito. E então, Anderson, isso torna realmente os homens indesculpáveis diante de Deus, porque a própria natureza aponta para este fim. Outro meio de revelação desse Deus que se revela é por meio da revelação especial, que diz respeito ao próprio Filho, né? Deus sendo assumindo a forma de homem e se revelando a nós. Plano maravilhoso de um Deus poderoso. Isso é maravilhoso, pastor Daniel, porque, novamente, a revelação especial são para todos, a revelação natural é para todos. Aí vai falar da revelação especial. É quando Deus quer se revelar de maneira mais profunda, de maneira mais evidente, de maneira mais compreensível. E que maneira é essa que Deus escolheu? A sua palavra. Deus, a revelação especial para que o homem conheça Deus, se renda a Deus e seja salvo por Deus é através das suas escrituras. E o professor Daniel comentou o Filho, Cristo, e no Evangelho de João, no capítulo 1, João vai dizer isso. E no princípio era o
verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E quando João fala verbo, o verbo é a palavra. O que o João estava dizendo? Que no princípio, ou seja, se Deus se revela pela sua palavra, Deus não se revela através de sonhos de homens, de arrepio, não, mas desculpa, algumas pessoas, Deus se revela aqui, por este livro. Deus revela a sua maneira criativa, os seus atributos, os seus nomes, a sua soberania. Nós conhecemos que Deus é onisciente, onipotente, é onipresente. Nós sabemos que Deus ele é soberano porque nós lemos, este livro nos mostra esse Deus. Então, pela sua palavra, se Jesus, no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, a palavra, então quer dizer que Jesus, na pessoa de Cristo, é o cumprimento, é a revelação de toda a palavra, todas as profecias, todos os anúncios e a pessoa do próprio Deus, porque lá em Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que Jesus é a imagem, é a revelação gloriosa do Pai. Então, Deus se revela pela sua palavra e a palavra aponta para Cristo. E Cristo completa a revelação da palavra e do próprio Deus. Por isso que a revelação especial ela vem através de Cristo. E se você só entende Cristo através da Bíblia, porque a Bíblia revela perfeitamente a pessoa de Jesus Cristo. Então, a revelação especial para que sejam salvos, ela só é através da Bíblia. Eu tive um sonho e eu fui salvo, desculpa. Eu vi um anjo, eu recebi uma cura. Não, a revelação salvífica, a revelação especial, ela só é através das Escrituras. É por isso que tem muita gente, pastor Daniel, que veio porque teve um sonho, porque teve uma cura, porque ouviu, e essas pessoas vieram motivadas por isso, e estão falando hoje. Estão falando das suas experiências pessoais. Mas Deus se revela unicamente, exclusivamente, perfeitamente, pela sua palavra. E a sua palavra aponta para aquele que é a expressão perfeita de Deus, que é o Filho Jesus Cristo. E a Trindade, né, Anderson, trabalha nessa revelação. Porque Deus ele se deu a conhecer a nós através da sua palavra, mediante o seu Filho, e é o Espírito Santo quem vai nos tornar possível, este conhecimento, né? Porque Jesus disse, antes de subir ao céu, que lá em João, né, quando ele vier, vos conduzirá em toda a verdade, né? Então, ou seja, a Trindade trabalhando para revelar esse Deus que se manifesta através da sua palavra, que é a autoridade máxima neste mundo. Por isso que negligenciar uma pregação bíblica é negligenciar o próprio Deus falando por intermédio dos seus profetas, pregadores, apóstolos, mestres, pessoas tal. A diferença dos autores, dos escritores da Bíblia para nós é que eles foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Nós não fomos inspirados para escrever, mas somos inspirados para falar com inspiração o que está escrito para na palavra de Deus. E transmitir de maneira genuína o que está escrito. Não os nossos conceitos, nem a nossa cultura, mas transmitir aquilo que ela quer falar de fato, que isso é exegese, né, professor Daniel? Por isso que quando há uma boa ministração da escola bíblica, uma boa ministração de uma pregação bíblica, há salvação. A salvação não é por causa da interlocução ou da boa oratória do pregador ou professor, não. Essa salvação, essa transformação é resultado da inspiração, da ação de Deus agindo mediante a sua palavra, que ele instrumentaliza os seus servos para falarem. E nós já vamos para o tópico 2, que vai falar as evidências da autenticidade da Bíblia. Uma das maiores evidências nós já falamos, professor Daniel. 66 livros, que levaram do primeiro ao último um período de aproximadamente 1.600 anos, 40 escritores diferentes, e não há contradição. Há uma unidade, e uma consistência, né? Perfeito. Todos falam de uma mesma coisa sem se contradizerem. O que existe são variações que não comprometem a narrativa, a estrutura do pensamento bíblico. Por isso que a Bíblia ela não tem 100% de afirmação científica por causa dessas variações que não
comprometem em nada o texto. É uma questão de ponto de vista diferente, que nem aquela passagem, né? Um evangelho diz que Jesus saía de Jericó, outro evangelho diz que Jesus entrava em Jericó por ocasião da cura do cego de Jericó, né? Entrava e saía. São variações que dizem respeito ao ângulo de vista de quem estava narrando, estava na cidade nova, na cidade velha, e assim por diante. Não compromete em nada a mensagem principal do texto, que é o poder de Deus para curar toda e qualquer enfermidade. Outra evidência é a ação do Espírito Santo, que testifica o nosso coração, testifica no coração daqueles que o Espírito Santo assim aprove testificar, aqueles que creem nessa palavra, que a palavra é verdade. É por isso que nós temos paz. É por isso que nós não contrariamos, não questionamos. Não, se a palavra fala, isso traz paz ao nosso coração, nos traz convicção que ela é verdadeira e ela é autêntica. Ela não é produto de homens, ela é produto do próprio Deus. E as próprias profecias de eventos futuros, né, já nos dão essa certeza, porque, por exemplo, agora estamos entrando ou passando na época do Natal, né? E o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Malaquias, né, profetizou da mesma forma, e outros profetas profetizaram 700, 600, 500 anos antes, falando da cidade, do local, nasceria de uma virgem, como seria. Ou seja, se essa profecia se cumpriu, sem falar de Daniel, né, revelando os impérios que se levantariam, e de fato aconteceu exatamente como Daniel profetizou. Se essas profecias se cumpriram na íntegra, e a ciência está aí para corroborar com isto, imagina as profecias futuras, principalmente a que diz respeito à redenção da igreja, né, de que um dia Jesus Cristo virá para arrebatar o seu povo, para levar o seu povo. Então, as profecias e os eventos futuros corroboram com essa autoridade, né, da Bíblia Sagrada. Isso é magnífico, professor Daniel, que você pode até chamar a atenção para os seus alunos disso. Imagina, e é comprovado que o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes do nascimento de Cristo. E como diz o professor Daniel, ele falou como ele seria morto, que seria cuspido, que lançariam sorte sobre as suas vestes. Vai falar muito, tem muito antes, né? Cerca de 1000 anos antes, a Davi, forma como Cristo seria antes, crucificado. Né? 1000 anos antes, Davi já falou e chamou-lhe de Senhor. Isaías 700 anos falou que seria lançado sorte sobre as suas vestes, seria cuspido, seria... Então nós temos a perfeição que ela... E Daniel, nós não vamos entrar nos pormenores, porque não é o tema de hoje, mas o Daniel falou, se cumpriram, logo após as profecias de Daniel, 400, 200, 400 anos após as profecias, se cumpriram nas sucessões de reinos que foram dominando perfeitamente como Deus havia demonstrado para Daniel. E tudo que a Bíblia fala vem se cumprido de maneira perfeita, né, professor Daniel? E também nós temos as evidências externas. Por quê? Porque a Bíblia ela nunca contradisse fatos históricos, pelo contrário, a história, a arqueologia, conforme a história vai sendo descoberta e escrita, até hoje, ela só tem testificado e demonstrado, né, o professor Daniel é historiador, é formado em história, ele vai falar com muito maior propriedade, mas conforme a arqueologia tem feito descobertas, a história só tem mostrado aquilo que a Bíblia já havia falado, né, professor Daniel? A ciência só não prova a Bíblia naquilo que a ciência ainda não chegou. Porque quando ela chegar, ela vai ver, a Bíblia já falava a respeito disso. E aqui, a arqueologia é uma ciência que ela comprova perfeitamente a narrativa bíblica, porque todo arqueólogo que vai fazer uma expedição, ele tem como texto base, como bússola para achar o sítio arqueológico, a Bíblia Sagrada. E quando eles vão lá no texto, na região, e comprovam que realmente é na região ali, e a história mostra que havia um povo, uma civilização, uma cultura, isso só vem a dar credibilidade para a Bíblia Sagrada. Mas não é só a arqueologia, a própria filosofia, Anderson. Tem um filósofo chamado Hegel,
que ele é muito citado no meio acadêmico, no meio filosófico, mas a parte em que diz que no final, ele mesmo dá esse testemunho que no final da vida dele, Hegel, no final da vida dele, quando ele já estava no leito de morte, ele pediu que nenhuma outra literatura fosse lida para ele a não ser a Bíblia Sagrada. E ele dizia que se ele tivesse mais alguns anos de vida, ele se dedicaria a sua vida à Bíblia, porque na Bíblia ele encontrou a razão de viver, coisa que a filosofia não havia dado a ele. Não só Hegel, mas o próprio Immanuel Kant, né? Ele vai exaltar os evangelhos, porque nos evangelhos tem ali toda a forma prazerosa de se viver uma vida plena neste mundo. A filosofia contribuindo para isso. Então a ciência, que entra como as evidências externas, contribuindo para as evidências da autenticidade da Bíblia Sagrada. Então, a história, professor Daniel, as descobertas arqueológicas e históricas só provam que a Bíblia não é um conto de fadas. Não é a história da carochinha. Não foi não foi romances da cabeça de um escritor de imaginação fértil, não. As descobertas arqueológicas e a história só provam que tudo que está na Bíblia foi fato, ocorreu e é verdadeiro. Isso que não falamos da física e nem da biologia, que é a tua área, né? Quando a gente olha para a biologia, o que a gente vê ali? Nossa, isso só pode ser obra da mão de Deus, né? Perfeito. E depois nós vamos para o tópico 3, que é a mensagem da Bíblia. Nós vemos que a mensagem que nós encontramos na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, nós podemos dizer que tem 3 propósitos, são 3 mensagens básicas. Claro que a Bíblia ela é vasta, mas para fazer um resumo, 3. Por quê? Mensagem. É a revelação de Deus, porque Deus se revela pela sua palavra. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai revelar Deus, como nós falamos, os atributos, a maneira de Deus agir, o juízo, a soberania de Deus, o amor de Deus, para mostrar ao ser humano quem ele é. Então a lei faz isso muito bem, né? Mostra que somos pecadores, caídos, incapazes de chegar a Deus, de sermos salvos por nós mesmos, incapazes de escolher a Deus por nós mesmos e querer Deus por nós mesmos. Então mostra a nossa situação deplorável, decaída, miserável, de pecadores mortos, ou seja, o morto não tem reação, não tem atitude. E o terceiro, propósito, objetivo da mensagem da Bíblia é revelar a salvação, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então olha só, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a revelação de Deus, a revelação de quem é o homem caído e pecador, e de Gênesis a Apocalipse, em cada livro, você também vai encontrar a pessoa de Jesus Cristo, sendo anunciada seja em profecia, seja em símbolos, seja em festas, seja em acontecimentos, ou seja na própria pessoa, no Novo Testamento de Cristo, Cristo sendo anunciado. Isso é lindo, você não? Porque a Bíblia por completo, ela mostra Deus, ela mostra que nós somos caídos, que precisamos de Deus, e precisamos desse Jesus, e mostra esse Jesus perfeito, eficaz e poderoso para nos trazer a salvação. Tudo na Bíblia, a mensagem da Bíblia, como foi falado, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Deus, aponta para a Santíssima Trindade. Quando nós olhamos Gênesis, né, Anderson, a criação e a queda, e quando nós olhamos para Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas, né? Ou seja, Deus redimindo a sua criação que foi corrompida por causa da queda. E então nós vemos que é algo lindo, né? Em Gênesis, o princípio, né? Deus soberano criando todas as coisas. Lá em Gênesis, lá em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, né? Ou seja, Deus se revelando ou nos afirmando a sua eternidade já comprovada lá em Gênesis, corroborada por João, como tu citaste o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, uma época em que nada existia, Deus já existia, porque Deus é eterno. Então toda a Bíblia, meus irmãos, toda a Bíblia, ela fala a respeito de um Deus poderoso,
mas também um Deus misericordioso e um Deus que é um Deus redentivo, né? Um Deus que já está redimido, é o que João vai dizer. O já ainda não, né? Já fomos redimidos, mas ainda não fomos glorificados. A glorificação será o momento magnífico da redenção de Deus sobre a sua criação. E nós louvamos a Deus por esse tema por demais precioso. Então, por favor, né? Ou, pelo amor de Deus, usando uma prerrogativa de Paulo, né? Quando Paulo vai escrever lá o capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, por favor, não falem outra coisa a não ser do Cristo este glorificado. Esta é a mensagem primordial, principal da Bíblia Sagrada, porque de Gênesis a Apocalipse ela só fala da Santíssima Trindade e da sua misericórdia para conosco que somos pecadores. E tem um subtópico no tópico 3, que é o poder da palavra. E eu lembro aqui de uma passagem que é Hebreus capítulo 4, versículo 12, pastor Daniel, que vai dizer que a palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. De Deus, exato. Da palavra, não da palavra do profeta, não da palavra do fundador da denominação, então, não, a Bíblia. E Hebreus capítulo 4, versículo 12, com maestria, o escritor vai dizer, a palavra ela é viva e eficaz. Por que viva? Viva é porque ela é atuante. A palavra de Deus, ela não é algo abstrato, que a gente lê como lê algo e não... Vivo é algo que está atuando, é algo que tem vida, é algo que tem ação. Então, por isso que ela é viva, porque ela age, ela tem ação, e ela é eficaz. Aqui, eu quero que você chame a atenção da sua classe. Pegue lá Hebreus 4 e 12, lê com a sua turma e chama a atenção para a sua classe da escola bíblica, professora da escola bíblica, falando que essa palavra, falando da autoridade dela, que ela é viva, por isso que ela tem ação, ela trabalha no coração do homem, ela é eficaz. Frisa essa palavra, eficaz. O que é algo eficaz? Tem algo que é bom e tem algo que é eficaz. Sabe aquele remédio para dor de cabeça? Que você toma o remédio, ele alivia a dor de cabeça, mas não tira. É um remédio que ele é útil, mas não é eficaz. Agora, aquele remédio que você toma e ele acaba, ele elimina totalmente a dor de cabeça, ele é eficaz. Você não precisa tomar mais nada. Você não precisa, só aquele remédio pronto. O que a Bíblia, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que a Bíblia é eficaz. Ela é perfeita e poderosa para fazer e cumprir o propósito para qual ela foi enviada. Que propósito é esse? Revelar Deus, mostrar quem nós somos e mostrar a Cristo, salvar o ser humano. Então a Bíblia é eficaz para a salvação. A Bíblia não precisa de ajuda de homens. Nós não precisamos de subterfúgios, de entretenimentos. Nós não precisamos de outros meios para chamar as pessoas para a Bíblia. Não, nós precisamos da Bíblia, porque ela é eficaz. Eu não sou eficaz. Homem nenhum é eficaz. Métodos humanos não são eficazes. Subterfúgios não são eficazes. Entretenimentos não são eficazes. Mas a Bíblia está dizendo que ela é eficaz. O que é eficaz? Se você falar da Bíblia, ler a Bíblia, pregar a Bíblia, ela vai operar a salvação. Ela vai gerar arrependimento. Ela vai revelar a pessoa de Deus. Aí que está que muitos se esqueceram dessa palavra, que ela é eficaz. E estão tentando trazer rudimentos e trazer liturgias para o culto que não são bíblicas, com o intuito de atrair pessoas. Quando a Bíblia está dizendo que esse livro é eficaz. Você prega ele, fala o que está escrito aqui, e ela é poderosa para salvar. O que disse Paulo para Timóteo? Para corrigir, instruir, repreender, ensinar e mais. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 13, versículo 15, que sabes que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação, na fé em Jesus Cristo. Então, o que torna alguém, que traz o conhecimento, a sabedoria para alguém ser salvo, é a palavra. Que conhecimento é esse? A pessoa de Jesus. Nada mais. Você tem que mostrar. É por isso que o autor, aqui o comentarista da lição,
ele vai falar lá no início do tópico 3, sola escritura. A reforma, ela trouxe essa coluna, a única diretriz, a única coisa que deve ser anunciada na igreja, no culto, é sola escritura, só as escrituras, só elas têm autoridade para corrigir alguém, só elas têm autoridade para gerar disciplina, só ela tem autoridade para revelar quem é Deus, só ela tem autoridade para mostrar o caminho da salvação, só ela tem autoridade para instruir quais são as regras de vida, de cotidiano da igreja, só ela, homem nenhum, visão de homem nenhum, só ela. No momento que nós acordarmos para isso e voltarmos e dizer a Bíblia é eficaz, não precisamos de revelação de homens, e entendermos que só a Escritura é só a Bíblia, vai cair por terra tanta coisa, pastor Daniel. Tanta asneira, tanta besteira, tantos acréscimos que homens fazem hoje, sem temor, por ignorância, por falta de conhecimento e por orgulho e ganância. Nós vamos que muitos vão ser destronados do seu patamar. Mas frise, a Bíblia ela é eficaz, só a Escritura. É só ela que tem poder para salvar, revelar Deus e mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Por isso que Paulo recomenda a Timóteo, né? Pregue a palavra de Deus. Insta, né? A tempo e a fora de tempo. Porque é somente a palavra de Deus que tem autoridade suficiente para mudar qualquer que seja o coração do homem e da mulher. Que esta verdade venha ficar impregnada no teu coração, professor, pregador, e que você use a palavra de Deus. Como já dizia um certo pregador, ou este livro fará você abandonar o pecado, ou o pecado fará você abandonar este livro. Não tem outro jeito, não é verdade? Esse livro ele é libertador, porque é a palavra de Deus. Então, quando nós pregamos essa palavra, Deus é glorificado, o homem se arrepende e Cristo, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. É só ela. E que nós possamos faça que esse trimestre na sua igreja, amado professor, seja um momento de reflexão, conscientização, um retorno para as Sagradas Escrituras. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificação e vamos crescer juntos para a glória do nome de Jesus. A graça e a paz, que Deus abençoe em nome de Jesus.